Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais uma aula. Vamos falar hoje do capítulo de número 3 de Gênesis, tá bom? Nós terminamos o capítulo 2 falando da formação do homem, da mulher, né? Porque o capítulo 1, capítulo 2, ele é uma narrativa da criação do mundo, de tudo que Deus criou. E termina no versículo ali dizendo que o homem e a mulher viviam nus, porque havia inocência, não havia o pecado entre o homem. Agora no capítulo 3 vai começar a relatar a queda do homem, né? Vai começar a relatar como o pecado entrou no Éden. Depois do o homem com o pecado entrando no Éden, o homem foi expulso do Éden e trouxe toda essa consequência que hoje nós vemos chamado pecado. O versículo 1 começa assim, ó: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Olha só, a serpente falando para a mulher. E a serpente perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Então, aqui nós encontramos a primeira aparição do diabo, a primeira vez que o diabo então se aparece, se relatado, mas ele não aparece como o diabo, ele se aparece em forma de serpente, né? É, Aqui então começa o relato da queda do homem. Mas os versículos mais à frente vão, né, vamos encontrar também nos versículos anteriores falando de uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Então dá a entender que já existia mal, certo? Mas o homem só conhecia o bem, o mal não conhecia. Mas já existia o mal. Por que existia o mal? Porque o diabo já havia sido expulso do céu. Lembra da passagem de Ezequiel que fala que Satanás foi lançado do céu abaixo, tal? Então, há uma linha de pensamento que antes da criação do mundo, antes da criação do universo, Satanás já havia sido lançado do céu abaixo. E essa linha de pensamento leva a entender que, vamos dizer que, né, todos que já estudaram falaram sobre dinossauro, né, que existia o dinossauro na Terra. É, alguns, é, eu não sei como é que chama, meu filho sempre falava que queria ser aquele que estuda dinossauro de bilhões e bilhões de anos. Há uma linha de pensamento que acredita que quando Satanás foi lançado à Terra, havia a existência de dinossauro e que essa grande queda causou uma grande explosão, que todos esses dinossauros morreram e a Terra então ficou sem forma e vazia, ou seja, estava totalmente destruída. Há uma linha de pensamento. E se a gente parar para refletir, né, porque da onde que vem esses ossos de dinossauro, né? Por exemplo, a Bíblia usa uma expressão chamada lá em Apocalipse de dragão, né? Eu nunca vi um dragão. Mas por que o Senhor usa uma expressão de um animal que não existe? Então, há uma hipótese que esses animais existiam, né? Mas isso são linhas de pensamento que você não deve sair pregando por aí, mas é sim para você ter um conhecimento. Então, quando eu falo lá no capítulo 1, do versículo 1, que a terra Deus criou, né? O princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então ali há, quem sabe, uma lacuna de bilhões de anos, de milhões de anos, eu não sei. Então Satanás já existia na criação do homem, já existia, e ele aparece para a mulher. E ele faz uma pergunta para a mulher, olha assim, ó: Não foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim. Ele lança uma meia verdade, né? Ele usa sua astuta. E não foi isso que Deus disse, né? Mas ele usa esse artifício para querer saber da mulher. Olha só que a mulher responde para ele. E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer de todo o fruto do jardim. Mas ele disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem dele toquem. Ao contrário, vocês morrerão. Ou seja, então Deus havia dado uma ordem para ela não comer do fruto que estava no meio do jardim, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse então a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão
conhecedores do bem e do mal. Olha só as astutas de Satanás. Para induzir a mulher a comer da árvore e pecar contra Deus, desobedecer a Deus, ela usa uma mentira com propriedade, para que a mulher acreditasse: olha, a partir do momento que vocês comerem, vocês serão igual a Deus e passarão a conhecer o bem e o mal. Agora, por que o homem queria conhecer o mal? O homem só conhecia o bem, só precisava disso, mas a fala de Satanás, a astuta de Satanás em dizer para a mulher: vocês serão igual a Deus, essa mentira, né, bem falada, bem pronunciada, se tornou uma verdade no coração de Eva. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então ajuntaram as folhas de figueira para cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava no jardim, soprava a brisa do dia, se esconderam na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, Deus deu todas as árvores para eles se alimentarem. E deu apenas uma para que eles não pudessem comer. Mas Satanás induziu, né, o desejo, o olhar. O primeiro olhar de Eva, ela desejou comer aquilo que não podia comer. Quantas vezes nós pecamos por causa de um olhar, né? Nós olhamos e desejamos, e aquilo ali vai alimentando o nosso desejo de ter aquilo que não pode ter. A esposa do outro, o esposo do outro, o dinheiro do outro, né? Nós temos tudo à nossa volta, mas nós queremos aquilo que nós não temos, que fomos ordenados por Deus a não tocar. E Satanás fez isso. O desejo foi, aquilo era desejável, e também por saber que ela poderia obter discernimento das coisas de Deus. E quando eles comeram, ali já entrou o pecado na vida deles, que eles eles perceberam que eles estavam nus. Antes eles andavam nus e não tinha essa malícia, mas a partir daquele momento o pecado entrou, né, na vida deles, e eles passaram a sentir vergonha da sua nudez, já procuraram folhas de figueira, se tamparam. Quando eles ouviram Deus que passeavam com eles todas as tardes no jardim, andando com eles, caminhando com eles então começaram a se esconder, como se pudesse se esconder de Deus. E Deus ainda faz uma pergunta, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde vocês estão? Como se Deus não soubesse, né? Mas era um diálogo de Deus com o homem. E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então eles ficaram com medo porque a partir daquele momento que eles comeram fruto, comeram daquela árvore, eles passaram a ter discernimento do pecado, porque antes eles estavam nus diante de Deus e não tinham vergonha, mas agora eles tinham esse conhecimento. Foi nisso que eles se tornaram igual a Deus, só na parte de conhecer o bem e o mal. O homem só conhecia o bem. Era isso que Deus, o desejo de Deus era que o homem só conhecesse o bem, mas eles passaram a conhecer o mal pela desobediência. E pela desobediência o pecado entrou no mundo. No versículo 11, e Deus perguntou: quem que disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi vocês comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira e que deu o fruto da árvore e eu comi. Olha só, o homem já, naquele momento, ele tenta se justificar. E qual a justificativa dele? É colocar a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, essa me deu e eu comi. Me enganou, né? Então, naquele momento, ele tenta achar uma raiz de desculpa, colocando a culpa em alguém para o seu pecado. E o Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Então aí agora a mulher também é questionada: olha, o que você fez? Ele diz: não, a serpente me enganou e eu comi. Então foi um jogando para o outro a culpa da queda, do pecado entrar ali no Éden. Então o Senhor declarou a serpente. Então o Senhor nem pergunta mais, não questiona Satanás e não questiona a serpente. O Senhor já agora começa do versículo 14 até o versículo 19,
a declaração de juízo, a consequência pelo pecado do homem. E ele passa a dizer para a mulher assim, ó, para a serpente, ó: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Deus amaldiçoou a serpente, e sobre o teu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Para a serpente, para o animal, Deus está dizendo assim: ó, a partir de hoje, tu vai rastejar. Provavelmente ela teria perna para andar, ou, né, menos provável, teria asas para voar. Mas naquele momento Deus estava dizendo: agora você não vai ter perna ou asa, mas você vai rastejar, né? E aqui Deus manda um julgamento agora que é pro diabo. Olha só: e porém inimizade entre você e a mulher e sua descendência, ou seja, entre a humanidade. Coloquei inimizade entre vocês, e da descendência dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. Aqui já é a primeira profecia da vinda de Jesus, né? Aqui está dizendo aqui, ó: Satanás, você fez pela desobediência um homem cair, mas pela obediência de um homem, esse, né, que vai vir do ventre da mulher, Jesus veio do ventre da mulher, esse nascerá e ferirá a cabeça, ou seja, pisará na sua cabeça. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através da semente da mulher veio um para ferir, para pisar na cabeça de Satanás. Depois Deus dá o julgamento para a mulher no versículo 17, começa no 16, ó. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento de gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Multiplicarei. Eu entendo que a palavra multiplicar é do um, você multiplica por outra, né? Ou seja, multiplicar de uma coisa que já existia. Então aqui nós entendemos que a mulher já tinha parto e ela, quem sabe, teria uma pequena dor de parto, porque multiplicar algo que já, é algo que já existe. Você não tem como multiplicar algo do nada. Então é alguma coisa que já existia. Então a partir daquele momento ela teria parto e teria dor de parto. Então vem aquela linha de pensamento que eu disse lá nas aulas passadas, né? Provavelmente ela já teve filhos no Éden, né? Aí eu vou explicar nos capítulos mais para frente uma linha de pensamento, né? Lá quando Caim ele cai e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, há duas linhas de pensamento. Um que ele casou com as próprias descendências de irmãos que depois foi gerado através de Sete e sua geração, ou desses próprios filhos que Eva teve no jardim do Éden sem dor, que também foram lançados de lá fora por causa do pecado, e ele se casou com ela já fora do Éden. Isso é uma linha de pensamento. Então, provavelmente pode ser que ela já teve filhos sem pecados, né? Na época só da multiplicação da ordem de Deus, mas isso é uma linha de pensamento, tá? A Bíblia não afirma nada disso. Isso é só para o seu conhecimento. Qualquer dúvida você pode perguntar aqui, eu tento esclarecer melhor para vocês depois, tá bom? Então esse sofrimento que a mulher tem na dor de parto é uma consequência do pecado sobre a vida dela. E o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E o homem declarou: visto que você não deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore que ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, toda a terra, né, é maldita por causa do pecado de Adão. E com o sofrimento você se alimentará de todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar com plantas do campo. Então, a partir daquele momento, o homem começará a plantar e a cultivar a terra agora com sofrimento. A ordem de Deus era para eles cultivar lá. Mas olha só a linha de pensamento. Toda a semente que eles jogassem na terra quando estava no Éden seria produtivo. Não teria ervas daninhas, não teria sofrimento, não teria momentos de angústia. Será que vai crescer? Será que não vai crescer? Não. Porque estava no Éden. A partir de agora a Bíblia diz que é com sofrimento, com suor, com batalha, vai ter dias de chuva, vai ter dias que vai regar a terra, tem dia que não, aquela plantação não vai vingar. Então seria com sofrimento, com trabalho árduo, né, com horas a fio trabalhando, que o homem teria trazer o alimento para dentro da sua casa.
né? E aqui está a declaração de morte que Deus disse para o homem se comesse do fruto, ó. E com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que você foi tirado dela, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui então está uma declaração já que o homem não teria mais vida eterna e passaria então a morrer por causa do pecado. Até que você volte dela, você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar, você vai ter que buscar o seu sustento até que você volte para da onde você veio, que é do pó, tá? No versículo 20, Adão coloca o nome na sua mulher, coloca o nome de Eva, pois seria a mãe de toda a humanidade. No versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele com elas e vestiu Adão e a sua mulher. O Senhor fez roupas para Adão e Eva. E aqui no versículo 2, um versículo muito importante que diz assim: então disse Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Com quem que Deus está conversando aqui? Deus estava falando com todos eles e agora Deus fala assim, ó, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Passou a conhecer o bem e o mal. Quando Deus está falando aqui, ele está conversando com o Pai, com o Filho, Jesus, e com o Espírito Santo. É uma conversa da Trindade, ó. Agora o homem se tornou como um de nós. Se tornou como um de nós em que sentido? Em conhecimento do pecado. Do pecado, do bem e do mal. Então, a partir de agora, eles têm essa consciência de conhecimento do bem e do mal. E não, pois, se deve permitir que ele tome também do fruto da árvore e coma. Aqui Deus estava dizendo para ele, ó, há uma árvore no meio do jardim que chama a árvore da vida, que enquanto eles não tinham pecado, eles poderiam comer normal. Só que agora eles comeram a árvore do bem e do mal. Eles têm pecado. Agora, se eles comer da árvore que está no meio do jardim, que também é a árvore da vida, eles viverão eternamente e no pecado. Então Deus falou assim, não, então não é bom que eles vivam mais aqui no Éden, para que eles não comam da árvore da vida. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, a partir daquele momento, eles foram expulsos do jardim do Éden e tiveram que trabalhar e cultivar em terras fora do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, depois que tirou o homem, Deus colocou ali querubins e colocou uma espada flamegante, uma espada que guardava a árvore da vida. Amém, queridos? Qualquer dúvida dessa aula você pode colocar aqui. Lembre-se, eu gosto de frisar muito. Quando eu falo linha de pensamento, são linhas de pensamento, não são exatamente o que a Bíblia está afirmando, são linhas de pensamento, para que você possa ter uma noção maior do que o texto possa estar te dizendo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo estudo.